Olá! Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos e de muita paz. Amém. E que a nossa conversa hoje também possa trazer um pouco dessa paz. Com certeza. Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas muito fundo mesmo, num dos textos mais poéticos e intensos já escritos sobre o amor. Vamos falar do capítulo final de Cantares de Salomão, o capítulo 8. Um texto de quase 3.000 anos que ainda hoje nos desafia. É impressionante. Exato. E para nos guiar, a gente está usando os comentários de duas Bíblias de estudo excelentes, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. Nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco essas imagens, essas metáforas, sabe? Para entender a visão que esse capítulo traz sobre o amor maduro, sobre a força feminina e sobre o que faz uma conexão ser realmente indestrutível. E já começa com uma imagem bem curiosa. Nossa, muito. O capítulo abre com a mulher amada dizendo algo que faz a gente parar para pensar, né? Ela fala que gostaria que o amado fosse como um irmão para ela. Um irmão que mamou no mesmo seio, para que ela pudesse beijá-lo em público sem ser criticada. Eu confesso que, da primeira vez que li, achei a imagem um pouco esquisita. E é mesmo. Para os nossos padrões de hoje, é estranho. Mas o fascinante é o mergulho cultural que as nossas fontes nos dão. Naquela sociedade do Antigo Oriente, demonstrações de afeto em público entre um casal... Era um tabu completo. Exatamente. Era algo para estrita privacidade. Agora, o carinho entre irmãos, um abraço, um beijo no rosto, isso era totalmente aceitável. Ah, então a chave não é o desejo de um amor de irmão, mas sim de uma liberdade que ela não tinha? Faz todo sentido. Isso. Ela não quer que ele seja um irmão, mas que ela tenha os privilégios sociais de um irmão. É um desejo por um amor que não precise se esconder, que seja público e privado ao mesmo tempo. Uma intimidade sem vergonha, aos olhos do mundo. Perfeito. E ela continua, dizendo que o levaria para a casa de sua mãe, que é um lugar de segurança, de intimidade, de aprovação da família. E a cena fica ainda mais viva, mais sensorial quando ela fala em dar a ele vinho aromático e um mosto das minhas romãs. E nada aí é por acaso. As fontes destacam que esses elementos são carregados de simbolismo. O vinho aromático, no hebraico, usa uma palavra que sugere algo intenso, sabe? Dramático. E as romãs? As romãs eram um símbolo clássico de fertilidade, de paixão no mundo antigo, por causa da quantidade de sementes. Então, o que ela está oferecendo ali não é um simples suco. É um convite. É um convite para uma união completa, inebriante. Uma celebração de todos os sentidos. É impressionante como esse desejo inicial de uma intimidade mais livre, de repente explode numa das declarações mais poderosas que existem sobre a natureza do amor. Sem dúvida. Aqui, a gente chega no clima poético, no coração do livro todo. É o verso que todo mundo conhece. Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço. Porque o amor é forte como a morte, e o ciúme é duro como a sepultura. A intensidade disso é de arrepiar. Quando ela fala em selo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é tipo uma marca permanente, quase uma tatuagem, algo de posse. Mas as fontes dizem que é mais profundo, né? Tem a ver com identidade. Isso mesmo. Na antiguidade, um selo, que podia ser um anel ou um cilindro num cordão, era a sua assinatura. A sua identidade oficial. Exato. Era um marcador de identidade, de propriedade e de autoridade. Então, quando ela pede para ser o selo no coração dele, o centro das emoções, e no braço o símbolo da força... Ela está pedindo um pertencimento total. Total. E visível. É como dizer, que a minha identidade esteja unida à sua, que as suas emoções e ações me carreguem, que eu seja o seu bem mais valioso. E logo depois vem essa comparação que é brutal. O amor é forte como a morte. Por que comparar o amor, que a gente pensa como algo que gera vida, com a força mais definitiva que existe? Porque a morte é a força mais universal e inescapável que a gente conhece. Ninguém escapa dela. Quando o texto diz que o amor é forte como a morte,
Ele está dizendo que o amor verdadeiro tem essa mesma força soberana avassaladora. Que ele transforma tudo. Transforma tudo, redefine prioridades, domina outras forças. Não é só um sentimento, é uma força da natureza. E tem um detalhe que as fontes trazem que eu achei simplesmente incrível. Quando o texto descreve as chamas desse amor... Sim, suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. Isso. E uma das nossas fontes, a Holman, destaca uma coisa que se perde um pouco na tradução. A expressão hebraica para labaredas enormes é shalebetiar. Isso pode ser traduzido literalmente como a chama de Yah, ou seja... A chama do Senhor, uau! Exato! Então, isso eleva o poema de um amor romântico para algo de dimensão cósmica. O amor deles não é só um sentimento humano. É um reflexo de algo divino, uma faísca do próprio fogo de Deus. Isso muda tudo. Sugere que a origem desse amor indestrutível é sagrada. O que conecta perfeitamente com o que vem depois. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. E as muitas águas na poesia hebraica muitas vezes simbolizam o caos, as forças da desordem. Ou seja, nem o caos pode extinguir essa chama. E para fechar essa ideia, o texto diz que se alguém tentasse comprar esse amor com toda a sua fortuna, seria totalmente desprezado. É a afirmação final de que o valor do amor é absoluto. Não tem preço. E isso é o gancho perfeito para a próxima sessão, que é quase uma história de origem dessa mulher. De onde vem essa convicção dela? A narrativa muda de tom, né? Parece que a gente volta no tempo. Sim, é um flashback. A gente ouve a voz dos irmãos dela, preocupados, dizendo: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. O que faremos por ela no dia em que for pedida em casamento? É a versão antiga do como vamos proteger nossa irmãzinha. A dinâmica familiar não muda nunca. Nunca. E eles bolam um plano com duas metáforas. Dizem: se ela for uma muralha, construiremos sobre ela uma torre de prata. Se for uma porta, nós a cercaremos com tábuas de cedro. O que eles queriam dizer com muralha e porta? Então os comentários explicam que a muralha simboliza firmeza, integridade. Talvez castidade. Uma muralha é forte, impenetrável. Nesse caso, eles a premiariam com prata, tipo, fortalecendo a honra dela. E a porta? A porta sugere alguém mais acessível, talvez vulnerável, porque uma porta se abre, né? Nesse caso, eles a cercariam com cedro. Ou seja, a protegeriam, talvez até a restringiriam, para guardar a reputação dela. Era um plano para controlar o futuro dela. Basicamente, sim. E o que eu acho espetacular é a resposta dela já adulta, segura de si. Ela olha para essa lembrança e declara: eu sou uma muralha, e os meus seios como as suas torres. Ela não só escolhe uma das metáforas, como ela se apropria dela e a fortalece. Que afirmação de poder! É uma declaração de independência. É como se ela dissesse: lembram daquela preocupação de vocês? Pois bem, eu não precisei da sua prata, nem do seu cedro. Eu me tornei a minha própria fortaleza. Nossa. E ela conclui dizendo que, por ser essa muralha, ela se tornou para o amado como aquela que encontra a paz. E essa paz tem um significado especial aqui, não é? Sim, a palavra hebraica é shalom, que não é só ausência de conflito. É plenitude, bem-estar, segurança completa. Como ela é essa muralha, segura de si, ela entra no relacionamento não por carência. Mas a partir de um lugar de força. Exato. E essa força é que gera a verdadeira paz na união. Ela é agente da própria história. E essa autonomia chega no ponto máximo com a metáfora final, a da vinha. Ela primeiro fala da vinha de Salomão, que era um negócio, rendia 1000 moedas de prata, e aí ela faz um contraste direto. Poderosíssimo! Ela diz: a minha vinha, que me pertence, dessa cuido eu. E depois ela parece até fazer uma concessão irônica, sabe? Você, Salomão, pode ficar com as suas 1000 moedas e os guardas com 200. O que ela está dizendo aqui é revolucionário para a época. A vinha de Salomão é um negócio, envolve lucro. A vinha dela, que os comentaristas associam ao seu próprio ser, seu corpo, seu amor, não está no mercado. Exato. Uma das fontes resume isso de forma brilhante. O amor dela não é utilizado para ganhos. Ela está declarando soberania sobre si mesma. Ela não está à venda, não pode ser alugada, não gera lucro para ninguém. A entrega dela no amor
É uma escolha livre, não uma transação. É a rejeição final e categórica da ideia de que uma pessoa, especialmente uma mulher, possa ser uma mercadoria. Ela é a dona da sua própria vinha. Ponto. Depois de uma declaração tão forte de autonomia e de um amor tão poderoso, a gente esperaria um final tipo "e viveram felizes para sempre", né? Mas o livro termina de um jeito bem mais sutil. Sim, é intencionalmente aberto. O amado fala primeiro e diz que os companheiros estão ouvindo a voz dela e que ele também quer ouvi-la. É um reconhecimento do valor da voz dela. Sim, e ela responde não com o final, mas com um novo começo. Um convite. Venha depressa, amado meu, sobre os montes perfumados. Ou seja, a história não acaba. O amor deles não é um estado estático que foi alcançado. É um movimento contínuo. Perfeitamente colocado. O final não é um ponto final, é uma vírgula. Mostra que o amor maduro não é sobre a conquista, é sobre o cultivo. É um processo constante de desejo, de busca, de encontro. Um convite que se renova a cada dia. Exato. A relação é equilibrada. Ambos se buscam, ambos se convidam. O amor é apresentado como algo vivo, dinâmico. Então, recapitulando essa jornada incrível, a gente sai de um desejo por uma intimidade livre, sem vergonha, Passa pela definição de um amor com a força da morte e de origem divina, e chega na afirmação de uma mulher que se vê como uma muralha, dona do seu próprio valor, da sua própria vinha. É uma visão do amor que é, ao mesmo tempo, incrivelmente passional e profundamente madura, onde a força não anula a ternura, sabe? E a autonomia é a base para a entrega mútua. um amor que não tem preço e não tem fim. Só contínuos recomeços. Isso. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? O texto termina com um convite, não com uma conclusão fechada. E isso pode nos levar a pensar como o amor nas nossas vidas pode ser visto não como um objetivo a ser alcançado, um prêmio a ser conquistado, mas como um jardim ou uma vinha que precisa ser continuamente cultivada e uma voz que a gente sempre deseja ouvir de novo, dia após dia. Um pensamento muito bonito para a gente encerrar. Deus abençoe todos os ouvintes.